Este é o Lockheed Martin F-35. Ele é projetado com 418 quilos de terras raras, que estão incorporadas em suas armas, lasers e motor. Um destroyer Arleigh Burke precisa de cerca de 2.600 quilos, enquanto um submarino da classe Virginia usa quase 4.600. Sistemas diferentes, mas todos dependem dos mesmos elementos: neodímio, praseodímio, samário, disprósio e térbio. Para muitos, esses nomes pouco significam, mas para as tecnologias de defesa são essenciais. Mesmo assim, quase todos esses elementos vêm da China, líder nas cadeias de suprimento de terras raras. Cerca de 85% das terras raras são refinadas lá, e o país fabrica mais de 90% dos ímãs de terras raras do mundo. Montadoras de automóveis, fabricantes do setor aeroespacial, empresas de semicondutores e contratadas militares ao redor do mundo dependem desses metais. Sem eles, a maioria dos dispositivos modernos não funcionaria ou seria muito menos eficiente. Para o setor de defesa, os riscos são ainda maiores porque, de alguma forma, o exército mais forte do mundo agora depende da cadeia de suprimentos do seu rival. Falando em minerais, ouro e prata estão tendo um ano de destaque. Com o aumento de guerras comerciais, tarifas e dívidas, mais países se afastam do dólar americano. O resultado é uma mudança monetária silenciosa, com investidores e bancos centrais recorrendo a um ativo atemporal, os metais preciosos. Os fundos negociados em bolsa facilitaram o acesso ao ouro para milhões. Você pode comprar ações que representam ouro sem precisar tocar no metal em si, mas esse sistema tem falhas. Muitos investidores duvidam que eles sejam totalmente lastreados em ouro real. Outros não conseguem acessá-las devido a restrições locais e pouquíssimas oferecem transparência. Apesar do nome, as terras raras são na verdade bastante comuns. A maioria está espalhada por toda a crosta terrestre. O segredo é encontrar grandes concentrações que possam ser mineradas em escala econômica. Mesmo assim, transformá-las em materiais utilizáveis é um processo complicado, perigoso e altamente poluente. Por isso, muitos países preferem evitar completamente esse setor. Os custos ambientais são altos demais para suportar. A China abriga as maiores reservas de terras raras do mundo. Alguns dos principais locais de mineração incluem Bayan Obo, na Mongólia Interior, Mianing, em Sichuan, Weishan, em Shandong, e vários outros na província de Jiangxi. Dessas minas, o minério é enviado para refinarias em Longnan, onde os contaminantes são removidos. Os elementos de terras raras refinados são então enviados para fábricas de ímãs, próximas a Ganzhou. Esses ímãs estão presentes em turbinas eólicas, veículos elétricos e modelos da BYD e Tesla. Antes da China, os Estados Unidos eram o maior produtor mundial de terras raras. Por décadas, a maior parte do suprimento global veio da mina Mountain Pass, na Califórnia. Nos anos 1980, os Estados Unidos começaram a perder a vantagem. Regulamentações ambientais mais rígidas e custos operacionais maiores passaram a impactar as mineradoras dos Estados Unidos da América. O processamento de terras raras ficou cada vez mais caro, tornando a produção doméstica menos atraente. Como resultado, a indústria foi transferida para o exterior, muitas vezes com a aprovação dos legisladores dos Estados Unidos. Em 1996, os Estados Unidos haviam terceirizado tanto que o Congresso fechou o Departamento de Minas, principal agência de pesquisa do governo sobre o tema. Enquanto os Estados Unidos da América recuavam, a China assumiu o controle e aprendeu o ofício. Ela aceitou o ônus ambiental e direcionou enormes recursos para desenvolver sua indústria de terras raras. Os baixos custos de mão de obra e os padrões ambientais flexíveis deram a Pequim a vantagem de que precisava para expandir seu domínio sobre o mercado. Já nos anos 2000, novas tecnologias reduziram drasticamente os custos de produção. Ao mesmo tempo, a China usou incentivos à exportação e isenções fiscais para reduzir os preços globais, prejudicando assim os concorrentes internacionais e desencorajando investimentos em cadeias de suprimentos alternativas. O resultado foi a dominação.
Em 2005, sua participação na produção global chegou a 98%. Embora esse número tenha caído desde então, o domínio de Pequim nas cadeias de suprimentos de terras raras ainda é esmagador. Diversas empresas apoiadas pelo Estado tentaram entrar no setor, mas as barreiras continuam imensas. Pequim manipula preços para eliminar concorrentes antes que entreguem o primeiro carregamento. E esse domínio não é apenas econômico, é político também. Em 2010, a China interrompeu as exportações de terras raras para o Japão após uma disputa de soberania no Mar da China Oriental. O embargo impactou as cadeias globais de suprimentos, levando Estados Unidos, Japão, Austrália e outros países a repensarem a dependência das terras raras chinesas. Um incidente recente ocorreu em abril de 2025 durante a guerra comercial. Após a Casa Branca aumentar as tarifas sobre produtos chineses para 145%, Pequim retaliou impondo controles de exportação sobre 7 tipos de terras raras e ímãs. As terras raras representavam apenas uma pequena parcela das exportações da China para os Estados Unidos da América. Então a medida causou pouco impacto econômico interno, mas provocou protestos dos fabricantes americanos. Logo após, 2 rodadas de negociações de alto nível resultaram em uma trégua de 90 dias entre Washington e Pequim. A questão é que as terras raras se tornaram uma das armas de negociação mais poderosas da China. O Pentágono e contratantes de defesa dos Estados Unidos da América já conheciam essa vulnerabilidade há muito tempo, antes mesmo da guerra comercial expor o problema. Em 2024, um estudo da corporação RAND alertou que uma interrupção no fornecimento de terras raras, com duração de apenas 90 dias, poderia paralisar as linhas de produção de 78% dos contratantes de defesa dos Estados Unidos da América. Isso então lança uma nova luz sobre o interesse de Trump na Groenlândia e no Canadá. Ambos os países possuem vastas reservas de terras raras. A região de Kvanefjeld, na Groenlândia, possui alguns dos depósitos mais ricos do mundo de elementos pesados como disprósio e térbio. Em 2016, a empresa semi-privada chinesa Shanghai adquiriu participação lá, mas o governo da Groenlândia depois interrompeu o projeto por preocupações ambientais. Enquanto isso, no Canadá, os locais mais promissores estão localizados nas regiões norte e oeste, que são ricas em neodímio e praseodímio. Nos últimos anos, empresas estatais chinesas expandiram de forma constante sua participação no setor de terras raras do Canadá. No entanto, isso acendeu um sinal de alerta em Washington, onde a influência chinesa sobre os depósitos canadenses é vista como uma ameaça à segurança. Considerando os casos do Canadá e da Groenlândia, isso sugere que a retórica de Trump, por mais imprudente que tenha sido, não foi apenas um impulso, mas parte de um esforço mais amplo para garantir acesso a minerais críticos. Os Estados Unidos têm corrido nos últimos anos para lidar com a dependência das terras raras da China. A Casa Branca invocou a Lei de Produção de Defesa da era da Guerra Fria para acelerar a produção nacional de minerais críticos por segurança nacional, priorizando e financiando esses esforços. No centro desse esforço está a montanha Round Top, no Texas, que possui cerca de 130 mil toneladas de reservas de terras raras, distribuídas em 16 elementos. Ela está sendo desenvolvida pelos Estados Unidos da América Rare Earth e deve suprir cerca de 1/5 da demanda dos Estados Unidos da América até 2027. Para fechar o ciclo, a mesma empresa também está construindo uma fábrica de ímãs de 100 milhões de dólares em Stillwater, Oklahoma. Lá, os materiais extraídos serão refinados e transformados em ímãs acabados, com uma capacidade de 2.000 toneladas por ano, e planos para aumentar para quase 5.000 toneladas. O financiamento federal também cresce. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2025 reservou Estados Unidos dólares, 1,2 bilhão para construir uma reserva estratégica de terras raras para emergências. Isso assegura suprimentos ao Pentágono caso as importações parem. Outros Estados Unidos
dólares, 400 milhões foram destinados para apoiar empresas dos Estados Unidos da América que desenvolvem minas, refinarias e fábricas de ímãs no país. Esses recursos estão sendo distribuídos entre empresas como a MP Materials, que opera a mina Mountain Pass, na Califórnia, a única mina de terras raras atualmente ativa nos Estados Unidos. Com o apoio do Pentágono, a MP também vai construir uma fábrica de ímãs de terras raras em Fort Worth, no Texas. O governo dos Estados Unidos da América concordou em comprar sua produção e manter um preço mínimo, o que protegeria a empresa das pressões do mercado. O acordo é um dos exemplos mais claros de intervenção do Estado. Esses programas integram um esforço maior para reconstruir a cadeia de suprimentos nos Estados Unidos. No entanto, desafios sérios permanecem. O principal deles é o tempo. A RAND estima que os Estados Unidos da América levarão ao menos uma década e entre 10 e 15 bilhões de dólares para criar uma cadeia de suprimentos de terras raras autossuficiente. Inclui investimentos em infraestrutura, licenciamento e treinamento de mão de obra. Porém, o impacto ambiental pode ser igualmente desafiador. A mineração e o processamento tradicionais de terras raras podem devastar ecossistemas locais e frequentemente envolvem soluções ácidas, metais pesados e até resíduos radioativos. Nos Estados Unidos, regras rigorosas sobre descarte de resíduos, uso da água e emissões atrasam os projetos e aumentam os custos. Ao contrário da China, que há muito tempo tolera a poluição, os Estados Unidos enfrentam um dilema difícil. Como garantir minerais críticos sem abrir mão de seus padrões ambientais? Porém, métodos mais limpos estão surgindo. Técnicas com solventes biológicos podem diminuir o desperdício em até 85%. O processo ainda seria tóxico e perigoso, mas menos do que antes. Complicando ainda mais as coisas está a dimensão social. Grande parte dos depósitos de terras raras no hemisfério ocidental fica em ou perto de terras indígenas. Alguns dos projetos de terras raras dos Estados Unidos da América, próximos às terras dos Navajo e Apache, provocaram protestos e desafios legais. Resolver essas questões será um processo lento e complexo. Em democracias, esses debates são mais transparentes e costumam atrasar o desenvolvimento, enquanto governos autoritários podem ignorá-los. Assim, a postura dos Estados Unidos sobre terras raras é um teste crucial para o país nas próximas décadas. Mas mesmo que tudo corra bem e todas as complicações sejam devidamente resolvidas, o resultado está longe de ser garantido. Criar novas cadeias de suprimentos vai além de localizar uma nova mina. Isso requer ecossistemas inteiros para refino, produção e aplicações posteriores. Além disso, enquanto os Estados Unidos fazem o possível, Pequim também avança a todo vapor. Está avançando em Mianmar, Cazaquistão, Malásia, Tanzânia, Congo e Brasil. No ano passado, Pequim registrou seu maior número de aquisições de minas no exterior em mais de uma década. Para alcançar, os Estados Unidos vão precisar de mais do que apenas tempo e financiamento. Isso vai exigir vontade política sustentada e investimento contínuo. O bolso da América é fundo, mas o dinheiro não é o problema, o compromisso é. Eu fui seu apresentador, Siobhan, do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e saúde.